cega. O testemunho é muito forte, irmão. Você que trouxe lenço, prepara o seu lenço para enxugar as suas lágrimas. A criança que não tinha a meninha no olho, a bolinha no olho, era tudo branco. Você vai ver a criança e o milagre que Deus fez. Levanta as duas mãos bem alto assim. Vamos receber o homem de Deus com palma bem forte para Jesus. Bate as palmas. Mais forte as palmas para o Rei Jesus. Mais forte as palmas para o Rei. Convida o Espírito Santo para sair deste lugar. Pode glorificar, aleluia, Deus. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Meu querido, eu vou contar um pedacinho só do testemunho, meus irmãos, aleluia. E já vamos convidar minha esposa para vir, meus irmãos, contar, meus irmãos, outra parte. Não contar um pedaço, ela termina às vezes, né, irmãos? Querido Senhor, a minha esposa, aleluia, o Senhor nos presenteou com 2 belos filhos maravilhosos. Filhos bonitos, irmãos. Se você está olhando aí, olhando aqui no rosto do Pai, é bonito igual o Pai, irmãos. É a coisa mais linda. Pensa no menino bonito e olhar no Pai. Amém, querido Senhor? Amém. Irmãos, a minha esposa veio estar gestante. Ela não poderia ter filho. O Senhor nos alcançou por uma filha. E quase meus irmãos perdi a esposa e o filho, e a minha filha. O médico falou bem assim: qual você escolhe? A filha ou a mãe? Eu falei: os dois. Ela falou: não, os dois não pode. Ou você escolhe a mãe ou você escolhe a filha. Eu falei: não, é os dois. E aí, meus irmãos, colocamos na presença do Senhor. O Senhor nos deu a esposa e nos deu a filha. A filha hoje tem 7 anos de vida. Amém, irmãos? Esse já é um outro testemunho. Amém? Irmãos, vindo ao testemunho do meu filho, a minha esposa tinha muitos problemas no ovário, no útero, meus irmãos. E ela fazendo um tratamento, e o médico falou assim: olha, nós vamos marcar para você tirar o útero. Você não pode ter filho. Vamos tirar meu útero. Fomos lá, meus irmãos, fomos marcar o dia. Quando chegou lá, meus irmãos, o médico foi fazer um exame lá. Constou que minha esposa estava grávida. Ela falou: mas como eu estou grávida? Não posso ter filho. O médico falou: eu não sei como você vai ter, mas vai te dar um sério problema. Às vezes você pode até perder a vida, porque você não pode se engravidar. O tempo passou, meus irmãos, a minha esposa passou com grandes problemas, dificuldade. E ali, meus irmãos, ela teve um começo de hemorragia. Falei: Senhor, tem misericórdia. O Senhor, usando uma outra serva do Senhor, falou assim: filha, não te preocupa. A criança que você espera é escolhida de Deus. O Senhor diz que você está passando por grandes problemas, você está enferma. É porque o seu filho está enfermo aí. Mas o Senhor diz que o seu filho vai nascer, mas não é para você murmurar, porque a vitória vai ser grande. E ali, meus irmãos, nós esperávamos o nosso filho. Quando um filho, meus irmãos, ela foi ao hospital, nasceu a criança. Eu fui lá, meus irmãos, olhei aquela criança linda, bonita, estava dormindo. Olhei as mãozinhas, os pezinhos, estava tudo perfeito. Eu falei: Senhor, muito obrigado pela perfeição do meu filho. Não tinha visto meu filho ainda. Outro dia eu fui fazer uma visita nos irmãos, olhei o olho do meu filho, fiquei assim, meus irmãos, falei: Senhor, que isso? Será que o meu filho está cego? Senhor, será que ele não enxerga? Mas não comentei nada com a minha esposa, eu fiquei quieto, meus irmãos. A mãe estava toda feliz. Não queria estragar a felicidade da mãe, mas o meu pensamento, eu estava preocupado. O tempo passou, meus irmãos, o médico chegou e falou assim: Marcos, preciso de falar com você. Eu falei: pode dizer. Ele falou assim: o seu filho está com um problema muito sério de coração. É outro testemunho também, viu, irmãos? Seu filho está com um problema muito sério de coração. O coração dele não tem os nervos. O coração dele parece uma esponja. E a esponja parece que quando tem aqueles monte de buraquinho, o coração dele está cheio de buraquinho. Essa criança tem 8 dias de vida. Você tem plano funeral? Eu falei: não, não tenho. Eu falei assim: doutor Jesus, o médico dos médicos, eu sou evangélico. Ele disse que ele ia dar essa criança ia ser mensageiro. Eu falei assim: olha, rapaz, cada um acredita no que quiser. Eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, não tinha ninguém doente dentro do hospital. Se você diz que Jesus cura, por que tem tanta gente no hospital? Eu falei bem assim: tem para cumprir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Aí ele falou assim: olha, o teu filho, além de ele ter problema no coração, ele é cego, ele não enxerga. O teu filho, se ele sobreviver, é coisa que ele não vai sobreviver. Ele tem 8 anos de vida, 8 dias de vida.
acontecer. O seu filho não vai falar, o seu filho não vai andar, seu filho não vai conversar, não vai enxergar, que ele já não enxerga. O seu filho vai ficar, ele não vai viver, ele vai vegetar. Ele vai ter um monte de problema. Ele falou, não, o senhor sabe, ele não vai viver. Passou o tempo, meus irmãos, levei ao médico e ele olhou e falou assim, mas ainda está viva essa criança? Falei, isso aqui é a promessa de Deus, doutor. A promessa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Marcamos, meus irmãos, com outro médico para levar a criança, fez exame do coração, o médico falou a mesma coisa. Minha esposa, meus irmãos, saía chorando de dentro do hospital, meus irmãos. Irmãos, pensa num homem, às vezes a gente é um homem, fala, eu não choro, você não chora, irmãos. O homem chora, ele não chora se tiver da esposa, dos filhos, mas se ele estiver sozinho, entrar no banheiro, no quarto, ele chora, irmãos. Ele chora. Querido Senhor, eu chorava, eu falava, Senhor, mas por que tanto isso? Por que tanto problema, Senhor, na minha vida? Eu faço a tua obra, tenho pregado o teu evangelho, tenho viajado, tenho saído longe, Senhor, mas por que isso, Senhor? O Senhor me lembrou assim, você lembra daquela filha lá? Eu tenho promessa. Eu falei, mas Senhor, como promessa? Senhor, como meu filho ele vai sair, ele vai pregar? Como que ele não enxerga? Como que vai caminhar? O médico não vai caminhar, Senhor. Como é que vai ser? O tempo passou, meus irmãos, meu filho já estava com 2, 3 meses de idade. E os passou por 6 médicos. O médico falou assim, não tem jeito mais. Desenganou meu filho. Irmãos, pensa no homem de Deus fazendo a obra, irmãos. Às vezes pela dificuldade, os problemas, meus irmãos, é tão grande. O problema é tão grande que às vezes nós vemos o tamanho do problema, meus irmãos, e a nossa fé começa a diminuir. O problema vai aumentando, você vai olhando e você não vê o problema diminuir, você não vê resposta. Meus irmãos, a fé vai descendo lá embaixo, e às vezes você fala, Senhor, será que vai acontecer? Você quase já não acredita mais em milagre, meus irmãos. Nós temos que olhar, meus irmãos, o tamanho do problema. Então o problema é grande, meus irmãos, está enorme, e nós olhamos assim por cima dele, quase nós não vemos mais, porque está grande. Às vezes nós não conseguimos olhar o outro lado da rua, porque o problema tem tampado o foco de nossa visão. Mas nós temos que olhar, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é vivo, forte e verdadeiro. Por mais que o problema seja grande, o nosso Deus ainda continua sendo maior. Ainda continua sendo grande. Pastor Geraldo, meus irmãos, eu ouvi uma irmã falando bem assim, irmão, pastor, lá do Centenário, fazendo uma campanha. Eu conversei com ele, irmão, ele disse que pessoas que estavam mortas ressuscitavam. Falei, Senhor, eu preciso de ouvir, Senhor, de ver um profeta desse, porque, Senhor, a minha fé já não tem mais alcançado. Quando ele veio, meus irmãos, à igreja, o primeiro dia, eu sentei lá atrás, assim, fiquei observando, ele chegou, meus irmãos, eu passei, Senhor, pegando na mão de todo mundo. E eu pensei, será que é esse pastorzinho aí? Olhei assim, irmão, ele passando. Eu falei, tá bom, se for ele, eu falei assim, Jesus usa o que ele quer, né? Não é aparência, que coisa, mas vamos ver o pastor, né? Fiquei lá observando. E o pastor falou bem assim, irmãos, vai ser a preparação de uma campanha de uma carta para Deus. E começou a passar, e passa ali, meus irmãos. E eu observando, falei, mas o homem já está falando muito, já vai dar 9 horas, olhando a hora, né? Eu não estava com pressa, meus irmãos, de ir embora. Eu estava com pressa de ver o milagre, que diz que acontecia milagre, mas estava dando 9 horas e eu não estava vendo milagre. Eu falei, Senhor, e agora? Está dando 9 horas e o homem está aí falando, Senhor. Daqui a pouco ele colocou um testemunho lá, meus irmãos, de um irmão que era católico, a ressurreição, lá em Santa Catarina, irmão, aquilo lá assim, ó, me partiu por dentro, assim, parece que a mesma coisa, que veio uma faca assim, me cortar. Eu falei, Senhor, se o Senhor é aquele esse homem, que o Senhor me revela nesta noite, Senhor, eu preciso de um milagre. Falei, Jesus, o meu filho não enxerga, ele não vai andar, ele não vai falar, Senhor. Senhor, imagina, Deus, o trabalho que o meu filho vai dar, Senhor. Eu falei, Senhor, por mais que meu filho sempre tivesse problema, ainda eu te agradeço, porque o Senhor achou graça que nós poderíamos cuidar dele. Não falava assim com Deus.
E sentávamos, e ele colocou ali, irmãos, outros testemunhos, eu chorava, meus irmãos. E aí, meus irmãos, revela o Espírito Santo de Deus, tal fulano, Deus está te curando. Irmã, está curado. Falei, Jesus, ele só fala está curado, mas e eu, Jesus, revela para ele que o meu filho está curado. Aí ele falou assim, irmãos, que Deus abençoe, vamos fazer a oração da fé. Eu falei, Jesus, eu vou embora sem minha vitória. E agora, Jesus? Fez a oração da fé, deu Pai Senhor para todo mundo. Irmão, fui embora triste. Falei, Jesus, o Senhor não falou com o homem, Senhor? Cheguei em casa, falei bem assim para minha esposa. Falei, olha, tem um pastor lá que começou a campanha hoje. Aí o camarada fala, hein, olha, não sei, mas se você quiser ir lá aí, você vai. Minha fé já estava pequena, irmã. Eu pedi perdão para Deus, minha fé já estava pequena. Falei, se você quiser ir lá fazer a campanha com o homem lá, mas vai lá, mais. Dá para ir lá para você ver. E ela falou assim, não, eu vou. O Senhor disse que nós temos que acreditar nos profetas. Se ele é profeta de Deus, acontece milagre, porque ele é profeta. Se ele é profeta, é que o Senhor está com ele. Falei, amém. Se a tua fé é grande assim, que Deus te abençoe, porque a minha está pequena. Ela olhou assim e falou assim, olha, cuidado no que você abre a boca. Ai, daqueles que falam do ungido de Deus. E uma hora que a minha esposa falou aquilo lá, irmãos, olha, me arrepiei todo, fiquei com medo. Falei, Jesus, tem misericórdia. E deu na segunda-feira, meus irmãos, e ela veio. Chegamos ali, meus irmãos, do mesmo jeito, sentei lá no canto, daqui a pouco ele veio assim, eu falei bem assim, querida, que é o pastorzinho. Ele estava lá segunda-feira. Ela deu uma olhada, falou assim, para com isso. Eu falei, mas é esse pastorzinho. Eu falei assim, daqui a pouco você escuta o radinho dele aí já. Falei assim, daqui a pouco ele saltou a igreja e colocou o testemunho. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá vendo? Falei que é o homem do radinho. Aí a minha esposa falou assim, mas você não tem jeito. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. O homem é falho. Aí eu falei, irmão, você começou, eu falei, Jesus, por mais que ainda, Senhor, a gente fala as coisas, Senhor, usa esse homem de novo, Senhor, revela para ele, meu Deus, eu preciso sair daqui com essa resposta. Ele, irmãos, olhando no relógio, falou assim, irmão, são 9h25, fica de pé, vamos fazer a oração da fé. Segunda-feira que vem eu estou aqui de novo. Amém, irmão? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, Jesus, e agora? E eu vou embora de novo, Senhor. E agora, Jesus? Irmão, chamei minha esposa e falei, vamos esperar esse pastor aqui, vamos conversar com ele. Irmão, a igreja estava lotada, Senhor. Orou por todo mundo, meus irmãos. Chamei minha esposa. Olhei e falei assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu fiquei aqui esperando o senhor, esse povo todo, preciso falar com o senhor. Depois, não. Falei, pastor, aqui está minha esposa, meu filho, minha filha. Esse meu filho aqui, pastor, ele é cego. E ele não enxerga. E eu tenho observado e visto o Senhor orando e acontecendo milagre. Queria que o Senhor orasse para o meu filho. Como, irmão, se a bênção não veio, eu corri atrás da bênção. Eu corri atrás dela. O Senhor disse, nós temos que acreditar nos profetas de Deus. Falei, Senhor, se a bênção está vindo, eu vou antecipar, eu vou atrás da bênção, Jesus. Eu vou atrás dela. E vim, irmão, falei, pastor, meu filho está assim, ele não enxerga. O pastor olhou assim, irmão. Olhou no olho da criança, olhou em mim, olhou na mãe. Eu falei assim, Jesus, e agora? Ele olhou, eu pensei que ele falou, e pensei, irmãos, que ele ia fazer assim, colocar a mão na criança e falar assim, Jesus, aqui está essa criança, Senhor, cura. Jesus, eu creio, meus irmãos, que eu estava pensando que ele ia fazer uma oração ali mais ou menos uns 10 minutos, irmãos. Ele só olhou assim, falou assim, irmão, você crê em milagre? Eu falei, creio, irmão. Sabe, um mês acreditando, mas eu falei, creio sim, irmão. A minha esposa já estava chorando, irmão. Eu olhava para ela, ela já estava chorando. Eu falei, meu Deus, o homem nem falou nada, ela está chorando. Aí o irmão falou bem assim, irmão, você crê em milagre? Eu falei assim, eu creio, irmão. E ela falou bem assim, o pastor olhou assim e falou assim, irmão, pode levar a criança amanhã no hospital. Na hora que ele falou assim, pode levar no hospital, eu olhei bem no rosto dele, assim, irmão. Aí ele falou assim, não, pode levar no hospital amanhã que essa criança já está curada. Primeira coisa que eu fiz, irmão, já olhei no olho dele. Falei, mas Jesus, mas como é que o pastor vai estar curado? O moleque está cego ainda. E aí, irmão, fui embora, minha esposa já foi chorando. Falei, que está chorando? Ela falou assim, do tamanho do milagre que Deus fez. Deus já curou o nosso filho. Eu não queria, irmão, desmanchar a fé dela. A fé dela estava maior que eu, irmãos. Chegou em casa, meus irmãos, ela toda contente, fomos dormir. Meu filho chorou, meus irmãos. Primeira coisa que eu fiz, meus irmãos, pegar o moleque, né, para levar para a mãe da mamãe. Mas a primeira coisa que eu fiz, irmão, olhei no olho daquilo. Eu falei, Jesus, mas está curado, mas que jeito?
pode estar curado. E aí, irmãos, no outro dia cedo levamos no médico, passamos pelos médicos, irmãos, 6 médicos, passamos por outro pai de médico, o médico olhou e falou assim: irmãos, você tem certeza que a criança não enxerga? Eu falei assim: olha, os médicos, é que os laudos, o médico diz, olha, a senhora vê, o médico diz que ele não enxerga, não vai andar, não vai falar, mas essa pessoa me falou, é médico? Eu falei, é médico, tá aí, ó, o nome dele, tudo, o carinho dele é médico. Daí ele falou assim: mas é especialista? É médico, moço, tá aqui, ó. E ela falou assim: não, esse médico eu acho que ele tá bem louco, porque a criança, olha aqui no seu exame, a criança enxerga tudo. A criança está enxergando, olha para você ver, a hora que eu fui olhar assim, irmão, já começou a sair assim, uma manchinha assim, ó, no olho dele. Ela falou assim: olha aqui, ó, tem até o começo da bolinha aqui, ó, no olho dele, tá certo que não é igual as nossas, mas ele enxerga. Aí eu falei: Jesus, muito obrigado. E dali para frente, meus irmãos, foi escurecendo, escurecendo, e o olho dele tem a bolinha. E hoje, meus irmãos, ele enxerga para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Os médicos, irmão, ficou assustado e toda vez nós vamos, traz a criança, faz exame médico. Fizemos outro exame médico, meus irmãos, agora essa semana, acho que uns 15 dias. Ele não deixava o médico fazer o exame, não queria pegar o aparelho do médico assim, ó. A moça falou assim: mas essa criança anda? Eu falei: anda, tem um andador em casa, anda para lá, gatinha. E ela falou assim: eu não sei, moço, mas nós vamos marcar outro exame, porque nesse aqui não marcou nada, ele não tem nada, mas nós vamos marcar outro, porque ele não pode enxergar. Ele tem as bolinhas do olho, mas ele não tem os cristais. Eu não sei como que ele enxerga sem esses cristais. Eu falei: ele enxerga porque o Deus Todo-Poderoso fez milagre na vida dele. Irmãos, olha, a bênção é grande. Dali para frente, meus irmãos, eu começo a chorar toda hora que eu olho, eu vejo, eu agradeço a Deus. Irmão, eu quero chamar minha esposa aqui, irmãos. Aleluia. Contar um pedaço só, amém, irmão? Outra vez nós vem que nós contamos mais testemunho, amém, irmãos? Já está dando 9 horas. Aleluia. E do coração, meus irmãos, o médico falou para ele que ele ia morrer, que tinha problema no coração. O coração não tem mais nada. Nós vamos contar o testemunho também do coração. O médico fez o exame do coração dele, irmão, falou bem assim: olha, eu não sei se o coração tinha cheio de buraquinho, agora não tem nada, nem os buraquinhos tem. Pode subir aqui, querido. Pode subir em cima do altar. Glória a Deus. Falou: não tem nem os buraquinhos no coração. Como que pode ser desse jeito? Eu falei assim: o doutor Jesus colocou o coração nele. Irmãos, é milagre. Amém? Irmãos, fica de pé, aleluia. Vou passar a palavra ao homem de Deus, pastor Geraldo, amém, irmãos? Que nós vamos dar continuidade do testemunho, amém, irmão? Igual eu falei para o seu irmão: olha, criança bonita. Vira para lá, meu filho. Quer ver, irmão? Olha no rosto da criança e olha no rosto do pai. Que menina bonita, né, irmãos? Palmas que louvam ao Senhor. Vamos receber o pastor com palmas fortes ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Esta noite estamos no quadro do testemunho, né, irmão? Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundador missionário Davi Miranda. Nessa noite estamos aqui na Igreja Deus é Amor, no Jardim Cláudia, e o pastor Valdemir. Então aqui nós estamos num quadro de testemunho, cumprindo a mensagem de Jesus. Porque o próprio Jesus curou 10 leprosos, né, irmãos? E ele perguntou para aquele um: onde estão os 9? Só um voltou para agradecer. Então testemunho para agradecer a Deus. Irmãos, nesse ano de 2004, ali na Igreja Pentecostal Deus é Amor, no Santa Helena, na Fazendinha, nós fizemos a preparação da campanha no dia 18 de junho. A campanha Uma Carta para Deus. No dia 1º de julho, esse casal, o diácono Marcos, sua esposa Silvana, veio na frente do altar já no final do culto com esta criança, e o pai e a mãe dialogou conosco que a criança era cega. Deus, do ventre da mãe a criança já tinha 4 meses de idade. Era comprovado por 6 médicos, por todas essas juntas médicas, a criança nunca iria enxergar, e essa criança não ia falar e também não ia andar. E foi feita uma oração simples, mas uma oração com fé. Essa criança está curada, amém? Pode levar no médico. Amém. Aí no outro dia levaram a criança no médico, e vocês estão ouvindo o tamanho do milagre. O olho dessa criança era tudo branco como leite, não tinha meninha do olho. E a criança que não ia enxergar, a criança que não ia andar, não ia falar, está andando, está falando, está enxergando, tem um coração novo. E agora vamos entrevistar a mãe e o pai. Iremos também fazer um teste com as pessoas católicas, e você também que é de outra igreja evangélica.